Shalom, shalom, povo de Deus. Boa tarde, bom dia, boa noite para você que vai assistir esse vídeo e para você que está assistindo esse vídeo. Eu quero trazer através desse mapa a relação de Jesus ou Cristo com o tabernáculo. Pastor André, o que Jesus, no Novo Testamento, tem a ver com o tabernáculo de Moshe em Shemot 25, em Êxodo 25? Tudo. Tem a ver tudo. Aqui nós temos a planta do tabernáculo. Aqui nós vamos ver átrio, lugar santo, santo dos santos. Vamos lá, só para te lembrar. Cortina, como se fosse o nosso muro da nossa casa, cortina. Aí aqui tinha a primeira entrada. Pastor André, mas por que só tem uma entrada? Eu vou te mostrar. A partir dessa entrada, nós temos o altar de sacrifício, o altar do holocausto, onde o sangue do sacrifício derramado era sobre ele. Nós temos a bacia de bronze ou lavatório, fonte, onde era usada para purificação, onde eles se lavavam, os sacerdotes se lavavam. Após esse rito, eles entravam no lugar santo. Quando entrava-se no lugar santo, entrava para manter o candelabro aceso, para trocar os pães que ficavam sobre a mesa da proposição, a saber, 12 pães, representando as 12 tribos de Israel. Dentro desse lugar santo estava o altar do incenso. Nós vamos ver em Vaikra, Levítico 6, que diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Os sacerdotes acendiam de manhã. Acendia não é o termo certo, porque se acendeu é porque apagou. Mantia-se aceso às 6 da manhã. Quando chegava às 6 da tarde, eles também estavam ali para trocar o turno, para poder continuar mantendo aquela chama acesa. E é uma chama contínua, era sempre acesa. Após isso, nós temos o segundo véu. O primeiro véu, segundo véu. Véu este que separava o lugar santo do santíssimo lugar, ou santo dos santos. Vamos lá. No átrio ficava o altar de sacrifício, bacia de purificação. No lugar santo ficava a mesa de proposição, candelabro de ouro, altar de incenso. No santíssimo lugar, o santo dos santos, ficava-se a arca da aliança, visto que o sacerdote chegava até aqui, o sumo sacerdote entrava aqui. Jesus ele está mostrando em João capítulo 14, versículo 6, ele está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O caminho, a verdade e a vida. Aí a gente vai ler no grego, ele está dizendo assim: Legei autorro Iesus, e disse-lhe Jesus: Ego eimi re odos, kai re aletheia, kai re zoe. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Isso em grego. Quando a gente entra para a parte do hebraico, é onde nós encontramos a revelação da palavra que Jesus está dizendo, da frase que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim: Vaiomer elaiv Yeshua. Vaiomer elaiv Yeshua. Ele disse-lhe Jesus. O que Jesus ele disse? Anorir haderer haemet haem. Jesus lhe disse: haderer haemet ve'haim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz isso, ele está trazendo um contexto judaico, porque o tabernáculo ele tinha essa representação para os hebreus, para os judeus. Qual representação era essa? Átrio, caminho, santo lugar, lugar santo, verdade, santo dos santos, vida. Os judeus, eles tinham isso, esta réplica, eles entendiam que o átrio era caminho. Caminho para o quê? Era um caminho para chegar até a presença de Deus. Porque nós não chegamos a Deus de qualquer maneira, tem sempre sim um caminho. Deus vai criar sempre um caminho para nos trazer a vida.
Qual o caminho nós vamos ver? Quando Deus começa uma libertação do povo em Êxodo, neste monte, ele tirou o povo do Egito, de uma escravidão, e os guia por um caminho. Qual caminho é esse? Até o deserto, para provar ao povo, para mostrar ao povo, para poder tratar do povo. Então, uma das primeiras coisas que eu venho ver através da libertação do Êxodo até o deserto é que Jesus sempre prepara um caminho. E Jesus lá na frente, ele está dizendo, eu sou o caminho. Caminho para quê? Para ter vida. E vida nós só temos em Deus. Vida nós só temos na presença de Deus. Vida esta plena, abundante, a qual Jesus falou, que aquele que crer em Cristo, aquele que honra a sua palavra, aquele que está voltado para o Evangelho de Jesus, ele tem vida e vida com abundância. Jesus está dizendo, Anohi Haderer Ve'emet Haim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Por que o tabernáculo só tem uma entrada? Porque ele só tem um caminho de entrada para Deus. Vamos aplicar isso aqui. Eu não consigo ir a Deus por outras crenças, por outras religiões, a saber que o termo religião significa religar. Religar quem? Religar ao homem a Deus. Religar ao homem a uma entidade superior que outros constituem e acham que é Deus. Então, nós só temos um caminho. Jesus falou, eu sou o caminho. E Jesus está dizendo, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Calma aí, o texto que Jesus está falando, ele não está dizendo ninguém vai ao Pai. Porque se Jesus fala ninguém vai ao Pai, ele está dizendo o Pai está lá e eu estou aqui, separado do Pai. Ele está dizendo ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele está dizendo eu e o Pai somos um. Nós estamos ligados, nós somos uma coisa só. Mas tem algo principal aqui sobre Derer Emet Haim. Nós temos três letras principais. Nós temos o Dalit, nós temos o Emet, nós temos Dalit, Aleph e Re. Nós temos essas letras. Haim, deixa eu até ajeitar aqui. Porque Haim não é com Het. Não é com rei, perdão, é com Het. Então, nós temos esta palavra. Errad. Errad no hebraico bíblico significa literalmente, o primeiro. Então, Jesus está dizendo, eu sou o caminho, verdade e vida. Como nós temos o nosso CPF, o que representa um CPF? CPF é um acróstico, é um cadastro de pessoa física. É um cadastro de pessoa física. Então a gente já sabe disso. Então, no hebraico bíblico também tem essa pegada. E nós chamamos no hebraico de acróstico, que é a junção de palavras e as suas iniciais formam outra palavra. Quando Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, aí automaticamente tem uma palavra chamada Errad. Essa palavra Errad é o numeral 1 primeiro. Jesus, com isso, ele está dizendo, além de eu ser o caminho, a verdade e a vida para levar a Deus, eu sou o único que pode fazer isso. Jesus automaticamente está dizendo, ninguém mais pode levar a Deus se não for por mim. Então Jesus ele está se revelando ao tabernáculo porque os judeus têm esse costume, tem-se também essa cultura que eles tinham no tabernáculo toda esta configuração aqui como o caminho, a verdade e a vida. Porque para chegar aqui, na presença suprema de Deus, onde Deus descia, e aqui nós vamos ver que ele desce por onde? Ele desce sobre o propiciatório, a tampa da arca da aliança. O que é propiciatório, pastor André, no hebraico? Propiciatório no hebraico significa caporte. O que é caporte? É aquilo que cobre, aquilo que está por cima. Mas por que Deus descia? O que fazia descer era a glória de Deus, que significa kavod. Kavod significa pesado. Então a gente vai pegar esse texto e vai interpretar. Quando o sumo sacerdote entrava no lugar santo, automaticamente a glória de Deus o cobria com o seu peso,
com a sua majestade, com a sua graça, a ponto de uns ou alguns sacerdotes morrerem. Porque alguns vão dizer, a Bíblia diz que era amarrada uma corda sobre a sua cintura para caso os sinos da sua vestimenta não batessem mais, todos saberiam que ele morreu por causa do peso da glória, da cavode de Deus sobre o lugar santo. Então, era isso que estava acontecendo. O sumo sacerdote só entrava aqui uma vez por ano. Qual dia era esse? Dia do Yom Kippur. Yom significa dia, Kippur, perdão, o dia da expiação ou o dia do perdão. Mas para a gente poder entender o que Jesus estava dizendo, Jesus estava falando, para chegar no lugar santo precisa passar por um caminho. Qual o caminho é esse? É um caminho de sacrifício. É um caminho de sacrifício. É Paulo bem dizendo, apresentai-vos vosso corpo como sacrifício vivo a Deus. Então eu preciso sacrificar a minha vida, mas mediante este sacrifício eu preciso também de purificação. Aonde? Na bacia da fonte de purificação, no lavatório. Aonde que é isso? É o batismo, representa-se o batismo nas águas. Eu estou me lavando, águas representa lavagem, nivelamento. Então vem muitas coisas a respeito disso. Jesus está falando, eu sou o caminho. Para chegar aqui, precisa passar por isso. Precisa passar por a única porta que sou eu. Passando por mim, você necessita de sacrificar a tua vida. Chegando em mim, você precisa se lavar todos os dias em minha presença. Para quê? Para estar diante do local de incenso. Porque eu não aceito sacrifício de qualquer maneira. Eu não aceito incenso. Incenso representa adoração. Incenso representa perfume. Então Deus está falando, o próprio Cristo está nos dizendo, para apresentar-me um incenso agradável e para que a chama esteja em você perpetuamente, é preciso sacrificar a sua vida e se lavar todos os dias. Para o quê? Para ter isto aqui, a mesa da preposição. Tinha 12 pães sobre a mesa. Esses 12 pães representavam as 12 tribos de Israel. E Jesus está dizendo, a verdade é que eu não vim somente para os judeus, mas vim para os gentios, para os gregos e para os não-judeus, para toda a humanidade, para toda a raça. Por isso, 12 tribos, representando a totalidade. Jesus está dizendo, eu sou a verdade. Tudo o que é fora de mim é mentira. Aí nós vamos ver um texto que Jesus ele se encontra com uma mulher samaritana no poço. Aquela mulher, ela está passando um momento difícil da sua vida. Ela teve 5 maridos. Se a gente parar para interpretar um pouco essa condição de marido, Jesus diz, chama o teu marido. E ela diz, não tenho marido. E Jesus falou, tiveste 5 e o que tem agora não é teu. Falaste a verdade, tiveste 5 e o que tem agora não é teu. Pois bem, mas talvez aquela mulher poderia mentir para qualquer outra pessoa. Mas diante da presença de Jesus, a verdade ela tem que prevalecer. Diante de Jesus, a verdade prevalece. É impossível a mentira ficar de pé diante de Jesus. Por isso aquela mulher ela diz assim, não tenho. E Jesus falou a verdade, porque Jesus é a própria verdade. Diante de Jesus, mentira não subsiste. A palavra de Deus é o próprio Cristo. Em João, em Yohanan 1, vai dizer que o Logos, que a palavra de Deus, ela está em meio da humanidade, se fez carne e habitou no meio do povo. Vamos ver aqui rapidinho. João. Então Jesus está nos mostrando isso através de João 14:6. Até aí você já está pegando, né? Então vamos lá. Deixa eu ler só esse texto aqui, deixa eu achar ele aqui rapidinho. João 1. João vai dizer aqui, ó. Em arquer
ren hologos, kai hologos, ren pros ton teon kai teos ren hologos. Em princípio era o verbo, palavra, e o verbo, a palavra, estava com Deus. E era Deus. O verbo, a palavra. Ren, arquerren, hologos, kai hologos. Em princípio era o verbo, e o verbo, ren pros, estava, ton teon, com Deus, kai teos ren, e Deus era o logos. Então a palavra de Deus é a verdade. Jesus é esta palavra. Ele está se revelando. Eu sou o caminho, eu sou a vida. Só chega na presença de Deus quem passa por isso. E a presença de Deus está aqui em cima. É onde Deus se revela. É onde Deus desce com a sua glória, com a sua kavod, na presença do sumo sacerdote, aonde ele vai trazer graça para o sumo sacerdote, trazer paz, trazer vida, e aonde ele saía para abençoar o povo, dizendo: haja prosperidade sobre toda a nação de Israel. Aí é saber o seguinte: aqui você está vendo só a planta do tabernáculo, mas tem algo muito importante. As 12 tribos, elas ficavam em volta do tabernáculo, 4 aqui, aqui e aqui. Elas ficavam em volta, e o tabernáculo no centro das 12 tribos. Porque Deus estava mostrando aos homens, a toda a nação, que ele estando no centro, no meio, ele resolveria todos os seus problemas. Jesus está dizendo, a Bíblia ia pregar, Jesus entrou no casamento porque foi convidado. E está no meio dos discípulos, ele gera milagres. Sim, porque Jesus é o centro da vontade de Deus sobre a nossa vida. Então Jesus está dizendo, para chegar no lugar santo dos santos, na Arca da Aliança, é preciso passar pelo caminho que sou eu, é preciso conhecer a verdade que sou eu, é preciso ter vida, e vida você só tem em mim. Então a cultura judaica trazia o tabernáculo como átrio, derer, caminho, lugar santo, emet, que significa verdade, santo dos santos, vida. Jesus, quando ele profere isso, todos os hebreus, os judeus em volta, automaticamente lembram do tabernáculo. Então, calma aí, quer dizer que Jesus é o tabernáculo vivo sobre a terra, e eles estão vendo tudo isso na vida de Jesus. Então, esta é a relação de Jesus com o tabernáculo. Esta é a relação de Jesus com o tabernáculo. O tabernáculo ele só tem uma porta, porque Jesus está nos mostrando que só tem um caminho para chegar até Deus, na presença de Deus, e é somente através dele. Somente através dele. Esta é uma das relações de Jesus com o tabernáculo. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, curta, comente, compartilhe, envie para os seus amigos. Esse é o nosso momento de hebraico, bíblico e o grego no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Shalom, shalom, lehitraot, e até a próxima.